meretriz sentada sobre uma besta escarlate. A identidade do número 666. Meu pai, que frequentava a igreja católica durante toda a sua vida, deixou um testamento. Saiam dessa. Quem é a meretriz sentada sobre uma besta escarlate? Qual é a identidade do 666? Na Bíblia, a mulher se refere a uma igreja, Efésios 5:23. Então a meretriz significa a igreja do anticristo, que não segue o seu esposo, Cristo. Então o testamento do pai significa que devo sair da igreja que não segue a Cristo. A identidade da igreja do anticristo, a meretriz sentada sobre uma besta escarlate, foi um grande choque para mim. A Bíblia descreve detalhadamente sobre o país onde se levantará a organização do anticristo. A parte de ouro da estátua e o leão com asas representam a Babilônia, cuja cultura era magnífica. A parte de prata da estátua é o urso. Representam a brutal Média-Pérsia, que apareceria destruindo cruelmente 3 reinos. A parte de bronze da estátua e o leopardo com asas representam a Grécia, que estabeleceu seu grande império. Em apenas 8 anos depois de conquistar a Pérsia. A parte de ferro da estátua e a besta com 10 chifres representam Roma, a superpotência, que depois foi dividido em 10 reinos. A Bíblia profetiza que a organização do anticristo aparecerá em Roma, o reino mais poderoso da história humana. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Em 493 d.C., os Érulos foram destruídos pelo papado. Em 534 d.C., os Vândalos foram destruídos pelo papado. Em 538 d.C., os Ostrogodos foram destruídos pelo papado. Segundo a profecia, 3 reinos foram destruídos pelo papado. A Bíblia também profetiza que o anticristo oprimirá os santos de Deus e mudará a lei de Deus, Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Magoará os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. Os 10 mandamentos bíblicos e os 10 mandamentos católicos, eles aboliram o 2º mandamento, não farás para ti imagem de escultura, e mudaram o dia de repouso para o domingo. Também dividiram o 10º mandamento em 2. Que organização religiosa mudou os tempos e a lei de Deus? A Igreja Católica Romana. Em 321 d.C., o Papa aboliu o dia de repouso e introduziu o culto dominical. O culto dominical repousa sob a autoridade da Igreja Católica. Em 155 d.C., o Papa tomou o comando em abolir a Páscoa. Em 325 d.C., o Papa aboliu a Páscoa. Em 354 d.C., o Vaticano introduziu o Natal, 25 de dezembro. Em 431 d.C., a Igreja Católica Romana introduziu a cruz e a imagem da Virgem Maria. A Igreja Católica Romana, que é descrita como uma besta com pés como de urso e boca como de leão, comete a idolatria como a Babilônia, representada por um leão. Também é cruel como a Média-Pérsia, representada por um urso feroz.
Isso porque a Igreja Católica Romana matou mais de 50 milhões de pessoas por meio da Inquisição e da caça às bruxas. Então o número 666 se refere a alguém da Igreja Católica Romana? Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. As letras inscritas na tiara papal são estas: Vicarius Filii Dei, que em latim significa vigário, filho de Deus, em português. As letras em latim Vicarius Filii Dei, que significa Vigário Filho de Deus, são o título oficial do Papa. Quando somamos os valores numéricos destas letras latinas, o resultado é 666. Portanto, a identidade do 666 é a cabeça da Igreja Católica Romana, o Papa. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Meus cabelos se arrepiaram reconhecendo que a Igreja Católica Romana e as igrejas protestantes que seguem as doutrinas dela são organizações religiosas contra Deus. Mas o que é mais temível do que isto é a advertência de Deus. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou.